várias notícias preocupantes andaram saindo nos jornais sobre a agricultura em várias partes do mundo. Primeiro, no Sri Lanka, o antigo Ceilão, uma antiga colônia portuguesa, um assunto sobre o qual eu escrevi em minha coluna no site Poder 360. O que aconteceu? Nós vimos as notícias na televisão, uma multidão enfurecida invadindo o palácio do presidente do Sri Lanka e ele caiu fora, renunciou, fugiu e foi embora do país. Uma crise econômica causada por um erro dramático de política agrícola do presidente que se elegeu há pouco mais de um ano. A proposta dele, a ideia dele, que ele pregou na campanha e depois foi implementar, era o seguinte: vamos transformar toda a agricultura do Sri Lanka em uma agricultura orgânica, sem uso de pesticidas químicos e sem uso de fertilizantes químicos. Ou seja, só pode combater praga com métodos biológicos e só pode fazer adubação que seja baseada em esterco animal, restos de decomposição orgânica, etc. Nada químico. Quis fazer disso uma vantagem, uma diferença e achou que isso ia dar certo. Não deu certo. A produção de arroz caiu dramaticamente, 50%. A produção de milho caiu 50%. O chá, que é um produto muito importante da agricultura e da economia do Sri Lanka, também foi para o buraco. E se junta esses problemas alimentares, agrícolas, com a redução do fluxo de turistas para o Sri Lanka, que aconteceu por causa da pandemia, a crise foi insuportável. Essa ideia de você transformar uma agricultura que utiliza defensivos químicos, fertilizantes químicos, para uma agricultura orgânica, é mais ou menos parecido como você, de um dia para o outro, achar que a população vai viver sem tomar remédio, sem tomar antibiótico, e vai curar a doença só com chazinho, ou métodos alternativos, holísticos, ou sei lá o quê. Não é assim. A agronomia e a ciência foram desrespeitadas. Os agrônomos não participaram daquele projeto. Foi um projeto político, ideológico, ambientalista, religioso, que não deu certo. Sempre que a ciência é desrespeitada, não dá certo. Mais uma vez, o Sri Lanka tristemente comprovou. Agora ninguém sabe o que vai acontecer. O presidente fugiu, uma dinastia que já ocupava o poder há décadas, né? A agricultura está arrasada com essa loucura de querer fazer um experimento. Pode ser que daqui 50 anos, 30 anos, nos séculos que vem, pode ser que se encontre formas de fazer agricultura sem defensivos químicos, que são pejorativamente chamados de agrotóxicos, né? Pode ser, mas fazer agricultura utilizando pesticidas químicos e fazendo direito, não tem problema nenhum. A civilização só está indo para frente, a vida média das pessoas está crescendo, e se existem doenças no mundo, elas não estão sendo causadas por alimentos contaminados, elas estão sendo causadas por poluição, obesidade, sedentarismo, que está causando muito câncer, álcool, drogas. Não tem nada a ver com a agricultura. Na Holanda, um terrível fato causado também, nesse caso, por aquilo que eu chamo os catastrofistas ecológicos, que propuseram, e o governo quase que aceitou, ameaçou aceitar, uma redução dramática no uso também de fertilizantes nitrogenados para reduzir gases de efeito estufa, especialmente o óxido nitroso, que é um gás de efeito estufa reconhecido como assim, mas a Holanda imaginou, e outros países da Europa estavam seguindo essa, vamos cortar 50% da adubação nitrogenada das lavouras. Os agricultores foram às ruas, pararam as cidades, conseguiram o apoio da população, porque se você quiser combater mudança climática acabando com a agricultura do mundo, sinceramente, não vai dar certo.
Na Itália, a notícia que saiu esses dias é de uma terrível seca no norte da Itália, afetando a produção de uvas e afetando os olivais, de onde sai o azeite de oliva. Há 50 anos não se viu uma seca tão dramática como essa na Itália. Seca, aliás, que está afetando todos os países europeus, incluindo, a Turquia, etc., para o Oriente Médio, que já é seco por natureza, está mais seco ainda. Então são notícias preocupantes que afetam a produção de alimentos e fazem com que esses eventos elevem o preço dos alimentos no mercado mundial. E nós estamos vendo isso, uma inflação de alimentos em todo o mundo. No Brasil, graças a Deus, a safra vai indo muito bem. E essa é uma boa notícia. A safra estimada na última estimativa da Conab aponta 272 milhões de toneladas de grãos, o que significa 6,7% a mais do que a produção do ano anterior. Então, enquanto nós vemos notícias ruins por todo lado, o Brasil aqui, a produção cresceu. O Brasil é um país fantástico. E olha que deu seca no Paraná, no Rio Grande do Sul, no começo da safra, afetou a produção. Mas como o Brasil produz 2 e até 3 safras na mesma área, acabou recuperando, porque na sequência choveu bastante. A produção de milho vai ser recorde, a produção de sorgo vai ser recorde, e esses 2 elementos, grãos, são fundamentais para a produção de ração. E se produz ração em quantidade e em preço, vai melhorar a alimentação dos animais que comem essa ração, que são as vacas, que produzem leite, que são os frangos, que são as galinhas, que vão dar ovos, e que alimentam toda a suinocultura. E, portanto, a carne de porco está garantida também na mesa do brasileiro. Feijão, 26% de aumento na última safra que está sendo colhida aí. Uma produção muito boa de feijão. Então, no Brasil, as notícias estão interessantes, positivas, embora o preço dos alimentos, por conta de outras razões, estejam afetando o bolso de todos os consumidores. A carne de vaca ou a carne de boi, ela está com tendência de queda de preço, caiu o preço do bezerro, caiu o preço da arroba do boi para o produtor rural, o que significa que começará a se reduzir um pouco, pelo menos, a carne bovina no mercado, porque o bife ficou muito caro e todos nós sabemos disso. Essas são as notícias da agricultura no Brasil e no mundo. Como nós vimos, e eu repito, vários problemas, mas uma certeza: sem o trabalho e o suor dos produtores rurais, aqui e em qualquer lugar do mundo, a humanidade não existiria. E mais uma vez, dar graças a Deus pelo nosso país abençoado.